Irmãos, nós queremos aqui também aproveitar para orar também, nós vamos orar por eles e agradecer a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que comemoraram aí um ano mais de vida, né? São os aniversariantes aí da semana. E nós tivemos no dia 12, né, a nossa irmã Vera Lúcia, no dia 16, fazendo aniversário de casamento, a Isadora e o Diego, no dia 16, o seu Nelson, e hoje, dia 18, o nosso irmão seu Enos. Né? Então, que Deus possa abençoar ricamente aí a vida dos irmãos. Fica aqui o nosso parabéns, né, a todos vocês e nós vamos orar pela vida de vocês neste momento. Senhor, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela bênção, ó Pai, que o Senhor concedeu, Pai, por um ano mais de vida a nossa irmã Vera, nosso irmão seu Nelson, e também, ó Pai, o nosso irmão seu Enos. Obrigado, Deus, que o Senhor continue, Pai, a derramar as mais ricas bênçãos, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus servos e das tuas servas. Te agradecemos também, ó Deus, por um ano mais de casamento, ó Pai, que o Senhor concedeu também a nossa irmã Isadora e o nosso irmão Diego. Que possam vir, Pai, muitos outros anos. Abençoe, Pai, esse casal, continue a derramar bênção e graça sobre a vida, Pai, dos teus servos. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar aqui a nossa lição. Né? Hoje nós vamos para a penúltima lição aqui da nossa revista. Né? A revista que nós temos estudado é Gente que Deus Usa, da Z3 Editora. E hoje nós vamos falar sobre João Batista. Né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Treconides e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e escabrosos aplanados. E a toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobiceis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesta manhã. Irmãos e irmãs,
a maior necessidade, né, do mundo atual é de homens que sejam usados por Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não unge métodos. Deus unge homens. Isso aqui é importante a gente entender, principalmente nos dias em que nós vivemos. Hoje tem método para tudo. E parece que se a gente aplicar esse método, vai dar certo. E é tão interessante que, às vezes, um método que funcionou em determinada igreja não funciona em outra. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que Deus unge pessoas. Deus não unge métodos. Não precisamos de melhores métodos. O que nós precisamos é de melhores homens e mulheres. Homens e mulheres que sirvam a Deus, que temam a Deus, que amam a Deus e que sejam ungidos por Deus. É interessante que há 400 anos, havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir uma voz profética. Nós precisamos entender isso aqui. 400 anos se passa sem profecia, sem um profeta. E ele não veio de uma classe sacerdotal, ele não veio do palácio, mas é interessante, irmãos, que a palavra de Deus veio do Senhor. João é um homem, mas é um homem no deserto. Deus usa gente estranha em lugares estranhos, e João Batista era fruto de profecia, resposta de oração e milagre do céu. Por isso, lembre-se bem nesta manhã, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. E uma outra coisa, Deus usa gente estranha em lugares estranhos. Ou seja, Deus usa pessoas que são respostas de oração, de milagre que vem do céu. Esse é João Batista, um homem estranho, com um ministério num lugar estranho, mas com uma mensagem profética forte, um caráter forte, uma convicção forte, um homem realmente de Deus. Por isso, o tema da nossa lição nesta manhã é João Batista, o homem a quem Deus usa. Mas é interessante, irmãos, que algumas perguntas acerca desse homem, aí nós precisamos entender como que é esse homem que Deus usa. Primeiramente, é um homem com uma missão. João Batista é o homem a quem Deus usa, porque esse mesmo Deus concedeu a ele uma missão. Então, nós precisamos entender isso. Todos nós foi concedida uma missão. Algumas perguntas acerca desse homem como missão nós devemos fazer. Por exemplo, por que Deus usou João Batista? Por que Deus usou esse homem estranho? Por que Deus usou esse homem estranho num lugar estranho? E é tão interessante que quando nós vemos a leitura, ele começa no deserto, mas ele termina no palácio. Quando nós estudamos a história de João Batista, nós vamos ver que João Batista é morto por causa de um capricho. Mas o que está por detrás desse capricho é porque João Batista é um homem que sempre pregou a verdade e que sempre falou a verdade a quem quer que fosse. Tanto que João Batista vai questionar, vai apontar o pecado do homem que é ali uma liderança naquele tempo. Então, essa pergunta nós devemos fazer. Por que Deus usou João Batista? Algumas coisas nós podemos apontar aqui para os irmãos e irmãs nesta manhã. Primeira coisa, ele não era uma pessoa que balançava. Ou seja, quando você olha para João Batista, você vai ver que ele não era uma pessoa que uma hora estava lá, outra hora estava aqui. João Batista era uma pessoa firme. João Batista era uma pessoa convicta. Hoje, nós vemos vários líderes aí, vendendo o seu ministério, mercadejando o evangelho. João não transigia com a verdade. Ele denunciava o pecado. Ele denunciou o pecado na vida do rei,
dos religiosos, dos soldados e do povo. Quando você olha para o capítulo 3, do versículo de número 12, você vai ver que diz assim, pegando no 10. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aqui nós vemos a multidão questionando João e João falando: olha, se você tem 2, divida com alguém que não tem. Mas quando você vai para o versículo 12, você vai ver que aparece esse pessoal que Jesus vai debater muito com eles também. E que eram os publicanos. Os publicanos foram para serem batizados e perguntou-lhes: mestre, que havemos de fazer? João responde: não cobreis mais que o estipulado. Ou seja, sejam justos. Pare de roubar o povo. Pare de extorquir o povo. Pare de roubar o pobre. Pare de pisar naquela cana que já está esmagada. Mas nós vemos também no versículo 14, quando chega os soldados. Os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo aqui é salário. Contentai com o vosso salário. Ou seja, para os soldados, para os militares, ele diz o seguinte: olha, não maltrate as pessoas. Não maltrate ninguém. Outra coisa, não façam denúncia falsa. E principalmente, vivam contente com o salário de vocês. João é essa pessoa. João é uma pessoa que ele não tem medo de falar a verdade. João não negocia o seu evangelho. João não negocia a sua mensagem para alcançar lugares maiores. Nós precisamos entender isso. Irmãos, nós estamos no período da política, né? A política está aí pipocando, né? É interessante que você anda para a rua aí, você vai ver lá o quê? O pessoal lá fazendo a política. Agora, nós devemos lembrar que o crente verdadeiro, o crente genuíno, não vende o seu voto. Nós precisamos ter convicção disso. E outra coisa, você não vote um candidato porque ele é seu amigo. Você tem que olhar os princípios dele. Você tem que ver o que ele defende. Você tem que ver realmente se ele tem um plano de governo para oferecer à sociedade. E outra coisa, muito cuidado, principalmente com os evangélicos que diz que vai governar para evangélico. Deus não nos chamou para governar somente para os evangélicos. Tem que ser para todo o povo. João falou a verdade para os publicanos, João falou a verdade para a multidão, João falou a verdade para os soldados, João falou a verdade para os religiosos da época. Nós não negociamos a verdade. Nós não negociamos a nossa mensagem. João foi um homem usado por causa, primeiramente, ele não ficava balançando, né? Eu gosto muito da expressão, ele não era um caniço balançado pelo vento. Caniço nada mais é do que uma árvore, né? Uma árvore não, cana da Índia, um bambu. Que o vento sopra para lá ele vai, sopra para cá ele vem. João não era assim. João era um homem firme. Uma outra coisa também é que nós podemos ver que João, ele era uma lâmpada que ardia, né? Que ele alumiava. É interessante, irmãos, que no deserto João fez o seu ministério. Ele não era a luz, mas uma lâmpada que ardia e alumiava. Ele não buscou a glória para si mesmo. Ele não buscou a glória para si, porque João entendeu que ele era como uma vela. Ele iluminou com intensidade enquanto ele viveu. João nunca puxou a glória para si. Quando as pessoas perguntavam quem ele era, ele sabia quem ele era. João era alguém também que sabia qual era a sua mensagem. Tanto que quando ele vê Jesus vindo, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a respeito desse que eu falava.
É a respeito desse que eu anunciava. Era sobre esse que eu apontava. E esse que aí vem, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. João era alguém que sabia quem ele era. João sabia que ele era o instrumento usado por Deus. E nós devemos lembrar, irmãos e irmãs, que nós somos chamados para ser sal e ser luz nesse mundo. E Jesus disse isso para nós. Jesus nos disse: vós sois o sal e a luz desse mundo. Nós não podemos esquecer. O crente é chamado para ser diferente. O crente é chamado para fazer a diferença. Crente acredita em milagre. E milagres para nós milagres são reais para nós. Mas nós precisamos entender a nossa função. Eu sempre digo que a nossa função não é salvar ninguém. Mas tem muito crente que acha que é Jesus Cristo. Tem muito crente que ele acha que ele pode salvar a vida da pessoa. E ele acaba destruindo a vida dele. Por quê? Porque ele acha que é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para salvar ninguém. Nós fomos chamados para pregarmos o Evangelho. Nós pregamos. Deus salva quem Ele quer. Na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Por isso que a gente vê pessoas que são salvas, né? Por Deus, quando você está calmo. Mas às vezes também a gente tem a experiência de ver a pessoa crer em Jesus, ser salva por Deus, quando nós estamos meio bravos. É quando a gente já não aguenta mais falar para a pessoa, a gente vai lá e fala: olha, é o seguinte, tudo que eu tinha para falar para você do Evangelho, eu já falei. Agora, se você quer continuar no fogo do inferno, que você continue. Eu lavo as minhas mãos por você. E de repente a pessoa olha para, Deus usa isso e converte a pessoa. Como muitas pessoas foram convertidas, foram alcançadas pelo Evangelho, achando um folheto, lendo um pedacinho da palavra de Deus. Irmãos, Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Quem salva é Ele. Quem salva é Ele. E Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Ele quer usar você. Não se esqueça disso. Uma outra coisa também que nós vemos em João, né, e que era muito característica de João, é que ele era um homem humilde. João era um homem humilde. Nós vemos muito bem isso. João era alguém que alimentava de gafanhotos, mel silvestre, e a vestimenta de João era peles, né? Era um homem no deserto. Irmãos, nós não podemos esquecer que a humildade não é aquilo que de repente a gente pensa que é. Às vezes tem pessoas que ela têm problema de baixa estima. E aí a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, mas aquela pessoa é tão humilde. Não é não. Aquela pessoa ela tem um problema. E o problema dela é baixa estima. Isso tem que ser trabalhado. A humildade que é bíblica é uma humildade que leva a olhar para Deus e ver quem Deus é, como Deus é, e aí eu olho para mim e eu falo: Senhor, eu não sou nada perto de Ti, e não sou mesmo. É essa humildade que a Bíblia fala. Mas não é questão, por exemplo, de eu me fazer de coitadinho, não. No reino de Deus não tem coitadinho. Então nós precisamos entender isso. Nós somos o povo de Deus, né? Como a gente cantava, nós somos o povo a quem Deus libertou. Mas nós somos humildes, porque nós olhamos para um Deus, nós reconhecemos quem Ele é, nós vemos o que Ele fez por nós, Ele nos salvou, mesmo nós não merecendo. Por isso, nós não nos vangloriamos, mas nós nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a quem é digno, ao único que é digno de tudo isso, que é o nosso Deus. João era uma pessoa humilde. Humilde
perante os olhos de Deus. Mas João não tinha problema de baixa estima. Tanto que ele enfrenta as pessoas. Ele fala a verdade. E ele vai aonde Deus mandou ir. Então, muito cuidado com você aí que de repente está aí com a baixa estima aí terrível e está falando assim, eu sou humilde. Não, você não é humilde. Não é essa humildade que a Bíblia fala. A humildade bíblica nos leva a agir. A humildade bíblica nos leva a relacionarmos mais com Deus, conhecermos mais a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, mais nós vemos que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é verdadeiro. E nós, então, nos humilhamos perante a face dEle. Por isso que ninguém consegue ficar de pé diante de Deus. Por isso que ninguém consegue ver a glória de Deus. Porque Deus é santo. Deus é puro. Não há mácula nenhuma nele. Não há mancha nenhuma nele. Mas nós não somos puros. Nós somos pecadores. E graças a Deus que Deus nos vê através de Jesus Cristo. João é essa pessoa humilde. Uma outra coisa, como que João também era um homem cheio do Espírito Santo. É interessante isso aqui, irmãos. A pessoa que Deus usa, o homem que Deus usa, ele capacita com o Espírito Santo. Por isso que o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, é aquela pessoa capacitada, cheia do Espírito Santo. Por isso que no reino de Deus não tem covarde. Porque o Espírito Santo nos capacita a enfrentar. O Espírito Santo nos enche de coragem para pregarmos o Evangelho. É muito triste quando você vê crente falando que tem medo. Eu tenho medo de pregar o Evangelho. É covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. O crente mesmo, o crente cheio do Espírito Santo, não é covarde. É alguém corajoso, porque quem fala não somos nós. Quem fala é o Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, nos usa para falarmos. Por isso que no reino de Deus não tem covarde. Não tem medrosos. Deus nos enche com o Espírito Santo. João era um homem cheio do Espírito Santo. Ele, desde o ventre materno, aos 6 meses de idade, estremeceu de alegria no ventre da sua mãe. Há muitos que envelhecem frios e indiferentes ao Salvador. E é verdade. Aos 6 meses, quando chega ali o encontro, ali diz que ele estremeceu ali, a barriga mexeu, ali da mãe de João Batista, diante de Jesus. Agora tem muita gente, irmãos, que envelhece, passa a vida na igreja e nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo me leva a sair dessa vida normalzinha minha, essa vida cheia de medo. A presença do Espírito Santo, irmãos, me leva a sair desse quarto escuro. A presença do Espírito Santo enche a minha mente, enche o meu coração de alegria, apesar da circunstância. A vida do crente não é fácil. A vida do crente é marcada por lutas, provações, tribulações, mas quando nós entendemos que o Espírito Santo está em nós, nós vencemos porque Deus prometeu para nós que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer, nós vamos lutar, nós vamos perseverar. E nós fazemos isso porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ensina e nos incentiva dizendo: nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte pode nos separar.
Porque quando nós morremos, nós vamos de vez para o braço, para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmão, irmã, levanta a cabeça, enche o coração aí. Mas como que nós enchemos o coração? É lendo a Bíblia, é orando, é tendo comunhão. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não quer ler a Bíblia, não quer orar. Só tem um jeito, irmãos, de nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós termos vida. É Bíblia, igreja e oração. Na Bíblia, Deus se revela a mim. Na oração eu falo com Ele e Ele me responde. E na igreja eu mantenho comunhão com os irmãos e com as irmãs. Nós precisamos entender isso. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Mas, como que Deus usou João Batista? Ele tinha todas essas qualidades aí. Por que Deus o usou, né? Nós podemos ver, ele não era como um caniço, né? Como um bambu balançando de um lado para o outro, ele era um homem firme. Ele era uma lâmpada que ardia, que alumiava onde ele chegava. Aonde ele chegava, a luz chegava. Aonde o crente chega, a escuridão vai. João Batista também, ele era um homem humilde, mas não era o coitadinho. É bom a gente deixar isso aqui. Ele não tinha problema de baixa estima. Tá? E João Batista também era um homem cheio do Espírito Santo. Não esqueçamos disso. Agora, como que Deus usou João Batista? É interessante, irmãos, que quando Deus usou João Batista para essa missão, primeiro, olha só, para aterrar os vales. Capítulo 3, versículo 5, diz assim, do texto nosso de base aí. Olha só, todo vale será aterrado. Que negócio estranho isso aqui. João Batista diz que o ministério dele, ele ia aterrar os vales. Vale é uma depressão. Vale é um buraco. Há abismo na vida do povo, impureza, desânimo, comodismo, mundanismo. E outra coisa, irmãos, o vale separa dois montes, falta comunhão, mágoa, contenda, maledicência. É interessante essa figura aqui que o autor trabalha, o autor da revista nos mostra. Ele fala que vale é uma depressão e é mesmo. Eu sou do sul de Minas e quem chega em Cristina vai ver que é vale. A cidade está num vale. E eu acho interessante como ele usou isso aqui. E ele fala que é uma depressão, que é um buraco. Agora, olha só quais são os vales, o que está atrapalhando a nossa vida. Impureza, desânimo. Quantos crentes não estão desanimados nessa pandemia? Quantos crentes estão achando que Deus esqueceu deles? Quantos crentes estão desanimados? Mas ele continua dizendo, comodismo. Quantos crentes não estão cômodos ali, né? Eu gosto dessa palavra. Está cômodo demais. Está cômodo demais. Irmãos, é interessante que para o culto à noite nós não temos mais vagas. A gente já tem lista de espera. Aí tá assim, se a pessoa às vezes desiste, fala assim, olha pastor, eu não vou poder ir, a gente avisa a pessoa, vem outro no lugar. A gente já está com lista de espera. Mas é interessante que olhando aqui para a nossa escola dominical, a gente tem bastante lugares vagos aqui. Sabe qual que é a grande questão agora? A grande questão, e eu tenho chegado a essa conclusão, é que está sendo cômodo demais. Eu posso ficar acordado até mais tarde, porque no domingo de manhã
eu posso acordar mais tarde. Afinal de contas, eu posso colocar o meu despertador para acordar às 8:55. Dá tempo de eu ligar o computador, conectá-la na página da igreja e assistir no cômodo, né? Acomodado na minha casa. Nós temos irmãos e irmãs que realmente não podem vir. Nós temos irmãos e irmãs que não podem vir. Mas o meu desafio para você, principalmente você que está aí me assistindo, é o seguinte: se você pode vir, se você pode estar aqui conosco, tome cuidado com esse comodismo. Tome cuidado, porque daqui a pouco vai estar longe de Deus, vai estar afastado dos caminhos de Deus. Se você pode vir à igreja, venha à igreja. Tome todos os cuidados necessários. Não acostume com esse comodismo, porque isso pode gerar problemas futuramente, se já não tem gerado. Agora, para aqueles irmãos e irmãs que não podem estar conosco, não se sintam tristes. Acompanhe a gente aí. E aí eu sempre digo, na sua casa. Porque, de fato, vocês não podem estar aqui conosco. Mas agora, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. O comodismo, ele atrapalha a nossa vida. Outra coisa, mundanismo. Né? Como a gente sempre fala, tem crente que é um pé na igreja e outro no mundo. Esquece disso aí. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não dá para agradar dois senhores, já falou o próprio Senhor Jesus. E quando o autor, então, ele diz, né, que vai aterrar isso, vai facilitar isso aqui, o que o autor está dizendo é o seguinte, que através da mensagem de João, ele vai dedurar, ele vai combater tudo isso. Porque o que vence, irmãos, a impureza é o evangelho. O que vence o desânimo é o evangelho. O que vence o comodismo é o evangelho. O que vence o mudanismo é o evangelho. O que vence a falta de comunhão é o evangelho. O que falta mágoa, contenda, maledicência é o evangelho. É o evangelho quem muda tudo isso. Por isso que através da pregação de João Batista, através do Evangelho, Deus aterra tudo isso. Deus transforma o vale num lugar plano. João é usado, Deus vai usar para aterrar os vales. Mas também nós podemos ver aqui que Deus vai usar João para endireitar os caminhos tortos. Capítulo 3, versículo 5, né? Os caminhos tortuosos serão retificados. Ou seja, caminho torto fala de duplicidade, hipocrisia, desonestidade. Muitas pessoas são impedimentos para a manifestação de Cristo. Por quê? Porque tem vida dupla. Irmãos, tem muita gente, irmãos e irmãs, mas muita gente que se torna um empecilho para o crescimento do Evangelho. Por quê? Porque tem vida dupla. As pessoas vão lá e falam o seguinte, não é crente? Mas como que crente faz um negócio desse? Os irmãos estão acompanhando aí o noticiário esportivo, pessoal que gosta, né, envolvendo um jogador de futebol que foi condenado na Itália. E é interessante que quando ele foi dar a entrevista dele, eu olhei a camiseta dele, tinha uma mensagem lá, uma mensagem evangélica. Irmãos, isso é muito contraditório para nós. O crente verdadeiro é alguém que vive o evangelho. O crente verdadeiro é alguém que não tem vida dupla. Eu me lembro de escutar um cantor muito famoso,
um tempo ali nos anos 90. E eu lembro que ele foi fazer uma entrevista no programa Jô Soares. E o Jô Soares, então, chegou ali, apresentou, e o Jô Soares fez a seguinte pergunta para ele. Ah, você então agora é evangélico? Ele disse, não, eu não sou evangélico. E aí o Jô Soares, muito inteligente, falou assim, mas você canta músicas evangélicas? Ele disse assim, aí está a diferença. Eu não sou evangélico. Eu canto para os evangélicos. Eu não sou evangélico. Eu canto para os evangélicos. Tem muita gente hoje que diz que é evangélico só para vender. Tem muita gente hoje que diz que é evangélico porque parece que ser evangélico hoje é moda. Nós não fomos chamados para termos uma vida dupla. Ou você é ou você não é. Ou você é de Cristo ou você é do capeta. A Bíblia não dá uma terceira opção. A Bíblia fala de 2 caminhos. E quando nós olhamos aqui, então, que João é chamado para endireitar, o que vai endireitar é o Evangelho, é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja hoje tem que ser o Evangelho, porque é o Evangelho que corrige esses caminhos tortos, irmãos. É o Evangelho que chama o crente à responsabilidade. É o Evangelho que mostra para o crente que ele tem que ser sal e tem que ser luz. É o Evangelho que diz para o crente, você não pode ter vida dupla. E essa é a mensagem de João Batista. Deus chamou ele para isso. E nós podemos ver também que João é um homem, que foi chamado para aplainar os caminhos. Caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. Há algo fora do lugar em sua vida. Irmãos, como que está a vida devocional? Como que anda o namoro? Como que anda o casamento? Como que anda o dinheiro? E aí a última perguntinha aqui, que é do autor da revista, né? Como que anda o seu dízimo? João foi chamado porque Deus deu a ele uma missão. Mas, em segundo lugar, eu quero pensar também com você que João foi o homem a quem Deus usou, porque João foi um homem com uma mensagem. Com uma mensagem. Irmãos, qual foi a mensagem que João Batista pregou? É a mensagem que todos nós somos chamados a pregar. A mensagem que João Batista pregou foi que a palavra de Deus não é palavra de homens. A palavra de Deus não é palavra de homens. Quando eu olho para o versículo 2, nós vemos aqui, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. É interessante que o texto nos mostra que a palavra de Deus não veio ao sacerdote Anás e Caifás. A palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus veio a João Batista, não no templo, mas no deserto. Nós precisamos entender aqui que depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre o arrependimento. A nação havia se desviado de Deus, a religião estava corrompida e a mensagem do arrependimento não é popular. Irmãos, por isso que quando nós pregamos o evangelho, quando nós pregamos a verdade, as pessoas não gostam. Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta as pessoas. O verdadeiro evangelho não agrada as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo diz para nós,
Antes importa, ou melhor, nós não devemos pregar para agradar aos homens, mas nós devemos pregar para agradar a Deus. E aí nós vemos Pedro respondendo ao Sinédrio, que antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eu fui me aventurar. E eu fui assistir uma pregação de um pregador coach. Porque agora é moda, né? Tudo é coach. Pregador coach. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não tive paciência para 10 minutos. Porque aquele pregador falou que eu sou tão puro, eu sou tão santo, que eu sou tão isso, que eu sou tão aquilo, que eu olhei e falei assim, nossa, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Porque eu sou tão puro, eu sou tão santo, eu sou tão maravilhoso, né? E aí, para ajudar, ainda colocou uma música ainda, que é uma música que eu gosto dela, eu acho bonito, né? Para ajudar. Aquela música Raridade, do Anderson Freire lá. E aí começou a colocar, eu comecei, de repente, eu me vi, sabe, olhando, falando assim, verdade, como eu sou bom, como eu sou puro, como eu sou santo, como eu sou. E de repente, irmãos, o Espírito Santo vem e dá um tapa na minha nuca e diz assim, você não é nada disso. Nós somos pecadores, nós somos impuros. Se Deus não nos deixar de acordo com a nossa vontade, nós praticamos somente o que é mal. E a Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a nossa natureza. E através dessa pregação coach, o diabo tem usado para levar você a um sonho, podemos assim dizer, a um êxtase que você esquece, que você precisa de Deus. Você começa a se achar que é um semideus. E essa foi a atitude do capeta, essa foi a atitude do diabo. Por isso, irmãos, nós não temos espaço para evangelho coach. Nós precisamos do evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro que João Batista pregava quando ele chegava e falava, raça de víboras. É o evangelho que em Romanos Paulo fala que não tem um justo sequer. É o evangelho que me leva a olhar para Deus, e quando eu olho para Deus, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço o quão pecador, o quão miserável, o quão pobre, o quão cego eu sou, e o quanto que eu preciso da graça e da glória de Deus, que é Jesus Cristo. Ouça a música do Anderson Freire, sim. Mas olhe essa música, ouça essa música, entendendo o que Deus fez por você. Você é mais puro do que o ouro de Ofir. Mas para você ser mais puro do que o ouro de Ofir, você precisa ser purificado. E o crente quer ser puro, mas não quer passar pelo fogo. Não quer passar pelas provações. Nós não passamos sozinhos. Deus está conosco em todos os momentos. A artimanha do evangelho de Satanás agora, eu não tenho medo de falar disso, é esse evangelho coach. Aliás, viu? Não há nada de novo debaixo da terra. Isso aí já foi usado no passado com outro nome. Nunca vi um povo que gosta tanto de moda como o crente. Cuidado. Muitos irmãos crentes, fiéis, homens e mulheres que louvavam a Deus, tiveram a sua vida, a sua história destruídas por causa de um
que pegou um disco e começou a rodar o disco ao contrário. E aquilo virou uma moda no meio dos crentes. Irmãos, teve congresso, teve acampamento para ver o disco rodar ao contrário, para ver se tinha mensagem subliminar lá. Estão lembrados dos produtos da Disney? Eu vi fogueira sendo feita com enxoval inteiro, perfumes, porque alguém disse que tudo que era da Disney é do capeta. É engraçado, né? O que mais você assiste hoje? O que a criançada assiste hoje? Nós precisamos prestar atenção, irmãos, não é a mensagem. A mensagem que transforma esse mundo é o Evangelho. Não é essas modinhas. O Evangelho foi pregado em Gênesis capítulo 3 e ele continua a ser pregado até hoje e ele vai continuar a ser pregado até a volta de Cristo. João é o homem com essa mensagem. Ele tem uma mensagem e a mensagem é: a palavra de Deus não é palavra de homens. Nós temos a obrigação de conferir tudo. Mas para isso nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos saber realmente se isso é bíblico ou não. Na caminhada da minha fé, lá no ano de 1993, me chamaram um dia para ir para o monte orar. E eu falei, vamos lá, ué, vamos no monte. E o que mais tem em Cristina é monte. Se você quiser monte mais alto, tem. Se quiser monte mais baixo, tem. Se quiser monte onde você vê toda a cidade, tem. O que tem de monte em Cristina é um negócio. E eu falei, mas por que nós vamos no monte? Não, porque nós vamos ver o fogo cair. Irmãos, eu fui. E não vi o fogo cair. Como ninguém naquela noite viu o fogo cair. Aí eu fui ler a Bíblia e falei assim, nossa, mas Deus não é Deus de monte. Deus é Deus de vale. Se você quer um lugar tranquilo para você orar, para você se afastar das coisas, tudo bem você ir no monte. Agora, você achar que você vai no monte porque lá Deus vai revelar mais para você do que aqui embaixo, isso não é bíblico, não. Porque Deus está presente em todos os lugares. O salmista, no Salmo 121, diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele fala que o socorro não está no monte. Ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor, esse Deus que fez os céus e a terra, está presente com você aonde você estiver. Jesus promete estar com você em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. Por isso, irmão, para de colocar coisa que a palavra de Deus não diz. Não crie mania gospel. Estude a palavra, conheça a palavra e analise tudo à luz da palavra. Essa é a mensagem de João Batista. A minha mensagem não é uma mensagem vinda de homens, é uma mensagem que veio de Deus. E nós precisamos entender isso. Irmãos, o que a igreja tem nas mãos hoje não é mensagem de homem. A igreja tem o Evangelho. E como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que nós temos na mão, irmãos. Nós precisamos entender que nós temos a melhor e maior arma de todas. Porque assim como nós olhamos para a vida de João, João veio para pregar essa mensagem numa época de crise moral na nação. Israel estava numa crise moral terrível. Havia corrupção para todo lado, em todos os setores.
A religião estava corrompida, o governo estava corrompido, todo lugar estava corrompido. 400 anos de silêncio. Deus levanta esse homem e traz esse homem com essa mensagem. E o Evangelho confronta. O Evangelho nos leva a tomarmos uma decisão. Ou nós servimos a Cristo, ou nós não servimos. Ou nós amamos a Deus, ou nós não amamos. O Evangelho não deixa ninguém em cima do muro. Ou você está do lado direito, ou você está do lado esquerdo. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence ao diabo. É essa a nossa mensagem. O Evangelho diz, muda de vida. Se você está falando que é crente, que é cristão, muda de vida. Porque o crente não mente, o crente não rouba, o crente não é preguiçoso, o crente é trabalhador, o crente é honesto. Eu sempre digo, né? Se você está tomando cafezinho demais aí no seu serviço, você está roubando. Crente muda de vida. Por quê? Porque essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. João é esse homem, um homem com uma mensagem. E é interessante, viu? Que quando nós pregamos o Evangelho faz duas coisas. Duas coisas que o Evangelho faz. Primeira coisa, o Evangelho atrai as ovelhas. O Evangelho atrai os crentes verdadeiros. Porque aquele convite de Jesus em Mateus capítulo 11 é maravilhoso. Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A primeira coisa que a mensagem, que o verdadeiro Evangelho faz, ele atrai as ovelhas verdadeiras. Segunda coisa que o Evangelho verdadeiro faz, ele coloca os bodes para correr. Ele coloca os bodes para correr. Ele coloca os falsos crentes para correr. Sabe por quê? Porque quando nós pregamos o Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. E aí as pessoas falam, nossa, a mensagem é dura demais. A mensagem é dura para quem precisa ser duro. Porque a mesma mensagem que nós pregamos, para uns, ela fala assim, nossa, que mensagem dura. Para outra, ela chega e fala assim, que mensagem de Deus, como Deus usou, como Deus falou no meu coração. Sabe por quê? Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho conforta o crente verdadeiro, mas o Evangelho bate no crente falso. Por isso que João atraía a multidão, mas também gente ia embora. Porque essa é a mensagem, o Evangelho. A mensagem da igreja hoje é o Evangelho. E nós não podemos esquecer disso. E terceiro e último lugar, João aí também é um homem com uma missão, é um homem com uma mensagem e, para finalizar, é um homem com uma convicção. João é um homem com convicção. Irmãos, como nós precisamos de crente assim hoje? Crentes convictos. A palavra de Deus ela é categórica, mas já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, como nos mostra o texto aqui. A mensagem de Deus, irmãos, é se arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. A mensagem de Deus é essa. Ou você se arrepende e vive com Jesus, ou você não se arrepende e morre sem Jesus. A mensagem é essa. Essa é a mensagem de João. A mensagem do Evangelho traz salvação, mas traz condenação também. O ímpio não permanecerá na congregação do justo.
a figueira estéril será cortada. A mensagem que salva é também a mensagem que condena. A minha pergunta para você é: você hoje permanece, como diz aqui o texto, você permanece na congregação do justo? Se Jesus for procurar frutos, como ele procurou na figueira, olhando para a sua vida, ele vai encontrar? Mas uma coisa também que nós precisamos entender, irmãos, que a mensagem de Deus, nós precisamos ter convicção de que a mensagem de Deus é um apelo urgente para todo mundo. O apelo de Deus é interessante que alcança, olha, ele alcança os religiosos, ele alcança a multidão, ele alcança os soldados e ele alcança os publicanos. Ou seja, nós precisamos ter convicção de que o Evangelho, de que a mensagem de Deus é um apelo urgente e para todos. Deus diz que o machado já está posto na raiz. Não dá mais para esperar. O tempo é agora. O reino chegou. Deus espera agora frutos dignos de arrependimento. E aí a minha pergunta para você: você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Quando Deus olha para a sua vida, Ele encontra uma pessoa que se arrepende? Ele encontra uma pessoa que o está buscando? Ele encontra uma pessoa que tem procurado conhecer a Ele cada dia e cada vez mais e mais? Irmãos, grandes problemas da nossa vida é porque nós não buscamos mais a Deus. Como eu disse na introdução, nós queremos métodos. Nós queremos hoje algo que resolva. Nós queremos uma pílula. Nós queremos um comprimido. Nós queremos um comprimido. Essa semana eu fiquei muito feliz. Vou contar para vocês a razão da minha felicidade. Porque não foi comprimido que fez isso. Eu estava aí eu passei perto de uma farmácia e eu vi uma balança. Aí eu falei assim, bom, deixa eu ir lá. Fui lá e subi na balança. E de repente começou aqueles numerozinhos, né? De repente chegou a 71.300. Pela segunda vez na minha vida, eu cheguei no meu peso ideal. 70 quilos. Eu fiquei feliz, irmãos. Eu fiquei feliz. Mas muitas vezes a gente quer chegar em algum lugar sem fazer esforço. Para mim, a dificuldade é eu ganhar peso. Eu me lembro que uma vez indicaram para eu ir para a academia e eu fui. Ao invés de ganhar peso, eu comecei a perder, que eles falam que é aquela massa, que é a gordura que você perde, né? Mas é engraçado, irmãos, que eu não conseguia ganhar peso. O meu sonho era passar dos 70. Mas não é fácil. Do mesmo jeito que para quem luta contra a balança, não é fácil. Mas às vezes a gente quer um comprimido. E a vida espiritual nossa, às vezes também a gente quer assim, a gente quer um comprimido que vá lá e que resolva. Que eu tome aquele comprimido e todos os meus problemas acabem. Não é assim, irmãos. Nós precisamos ter convicção de que nós temos um Deus conosco. Que nós temos um Deus que nos abençoa, mas nós temos um Deus que fala, olha, eu sou contigo por onde quer que for, mas você tem que fazer a sua parte. Nós temos que levantar, nós temos que agir, nós temos que correr, nós temos que olhar para esse dia que o Senhor fez, nos alegrar nele, agradecer a Deus e ter a seguinte certeza: se vier lutas, em nome de Jesus nós vamos vencer.
E se não vier também, no final do dia, no final da noite, nós vamos agradecer. Nós precisamos ter convicção de que Deus está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Nós precisamos ter convicção de que o choro pode durar uma noite, sim, mas a nossa alegria vem pela manhã. Nós precisamos ter convicção que haverá momentos em que nós seremos tomados pela presença do medo, mas a presença de Cristo vai lançar fora todo esse medo. Eu preciso trazer na minha mente, no meu coração, de que eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Deus o Pai está comigo. E o Espírito Santo está em mim e está comigo. João era um homem de convicção. João era um homem que não tinha medo de mudar. E João falava que nós tínhamos que nos arrepender, crer no Evangelho, sermos salvos e passarmos a mostrar os frutos da nossa salvação. Nós somos salvos por Jesus. Nós somos salvos pela graça. E agora, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você tinha problema com baixa estima, agora em Cristo Jesus, olha para o espelho e veja o quão bonito, o quão bonita você é. Porque você é a imagem de Deus. Pegue os seus maiores receios e jogue fora. Porque em Cristo Jesus, Deus fez de você uma nova criatura. Aliás, em Cristo Jesus, Deus transformou você de criatura para filho de Deus. Você é co-herdeiro de Jesus Cristo. Aonde Jesus está, nós estaremos. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoa nas regiões celestes. Irmão, lembre-se, tenha convicção de quem você é, tenha convicção da mensagem que você tem que pregar, mas tenha convicção, acima de tudo, do Deus que você serve. Do Deus que você serve. É esse Deus que protege você no mercado. É esse Deus que protege você na academia. É esse Deus que protege você nas viagens. É esse Deus que protege você aonde você estiver. Inclusive na igreja e na escola. Porque o mesmo Deus que protege você em todos esses lugares é o mesmo Deus que vai proteger você aqui na igreja. E aqueles que precisam voltar para a escola, lembre-se, Deus vai proteger vocês também lá. Mas nós não podemos também esquecer que nós estamos numa pandemia. Nós precisamos usar máscara? Sim. Precisamos manter o distanciamento? Sim. Precisamos usar álcool em gel? Sim. Como eu sempre digo, cuidadosos? Sim. Medrosos? Não. E nós precisamos também ter convicção, irmãos, que se chegou a nossa hora, que se chegou o nosso dia, nós seremos recolhidos para o nosso lar celestial, para a nossa casa eterna. E eu quero dizer para você que para a gente ser recolhido, nós precisamos morrer, a menos que Cristo volte. Às vezes o Covid vai ser o meio que Deus vai usar. Como Deus também pode usar um acidente, como Deus pode usar um infarte, como Deus pode usar um problema cardíaco, como Deus pode usar um AVC, como Deus pode usar uma bala perdida. Nós precisamos ter convicção de que nós temos um Deus que controla todos os nossos dias. E que quando chegar o dia maravilhoso, o dia tremendo, eu preciso ter convicção de que eu estou voltando para casa.
Eu preciso ter convicção de que o meu lar não é aqui. Aqui eu sou peregrino. Aqui eu estou de passagem. Tem um lar eterno me esperando. Tem uma casa, tem uma mansão, tem um reino me esperando. Como diz o grande apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não é somente para o céu que esse versículo encaixa. Diz respeito ao céu? Sim, mas diz respeito também enquanto nós estamos aqui. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas para isso, você precisa ter convicção de que você está andando de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tenha convicção. Seja um homem convicto. Às vezes as pessoas não vão acreditar muito na sua mensagem, mas elas vão acreditar na sua convicção. É por isso que tem algumas pessoas que falam a mentira e convencem a gente. Porque elas são tão convictas que aquela mentira é verdade para ela que ela convence você. Por isso, lembre-se, tenha convicção. O Evangelho é o poder de Deus. E eu quero concluir deixando 3 verdades, 3 lições aqui para a sua vida. Primeira lição: Deus deu uma missão para você. No mesmo dia em que Deus salvou você, Ele deu uma missão para você, e olha que Deus maravilhoso é esse, hein? Ele deu um dom para você que capacita você a realizar essa missão. O Deus que nós servimos não é um Deus que nos chama, que nos envia, sem nos preparar para isso. Deus deu um dom para você. E esse dom é para ser usado nessa missão que Ele te deu. Então, todos nós temos uma missão. Segunda lição aqui para a sua vida. Você deve pregar o Evangelho sempre. É o Evangelho, irmãos, que você deve pregar. Você não deve pregar a igreja. Você não deve ficar pregando as doutrinas da igreja. Prega o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Jesus. O Evangelho é a vida de Jesus. O Evangelho é a obra de Jesus. O Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é o Evangelho. Pregue esse Evangelho sempre. E terceiro e último lugar, você precisa ser convicto no que você crê. Você precisa ter convicção no que você crê. Como eu disse para os irmãos, quando eu estava escutando lá o pregador coach, eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos. Não é isso que eu creio. Isso é mentira. Porque não é o que a palavra de Deus diz. E eu tenho convicção disso. É por isso que eu sempre digo, quando eu estou errado, uma criança me corrige. E eu escuto. Repenso. Analiso. Estou errado? Estou. Bora mudar de vida. Bora mudar de rumo. Mas quando eu estou certo, ninguém muda a minha opinião. Ninguém. É por isso que algumas pessoas acham que eu sou arrogante. Arrogante é uma coisa. Ser convicto é outra coisa. Me convença.
Se você me convencer, eu não tenho receio de mudar. Agora, eu não mudo para agradar ninguém. Porque quem me mudou, mudou para agradar a Ele. E a minha vida é agradar a Deus. Porque antes importa obedecer, antes importa agradar a Deus do que os homens. E lembre-se, a nossa mensagem é o Evangelho sempre. Tenha convicção do Evangelho. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, teu amor, tua bondade. Obrigado, ó Deus, pela vida dos irmãos, das irmãs aqui presentes. Obrigado também por todos aqueles que nos acompanham, Pai, através da internet. Derrama, Pai, da tua graça, que essa mensagem, ó Pai, possa, Pai, vir de encontro ao nosso coração e à nossa mente. Aquilo que precisa ser transformado, que seja transformado. Aquilo que precisa ser renovado, que seja renovado. Mas aquilo também, Pai, que for preciso ser cortado e lançado fora, que o Senhor o faça. E nós oramos, e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos despedir aqui do pessoal aqui da internet. Deus abençoe ricamente aí a sua vida, né? Que Deus possa ter alcançado o teu coração através dessa mensagem. Lembre-se, Deus deu uma missão para você. Pregue sempre o Evangelho e seja convicto no que você crê. Hoje, logo mais às 19h30, nós teremos o nosso culto presencial e também a transmissão. Então, nós convidamos você e toda a sua família para às 19h30 ouvir e ver. E não se esqueça, Deus tem uma palavra para o seu coração.